Fala, gente rica, como é que vocês estão? Doido? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar dessa atual situação do nosso mercado local, né? Da nossa bolsa de valores. Claro, está sofrendo ali com interferências externas, né? Mas nós vamos enfatizar nesse vídeo aqui a situação local, né? Como que o nosso governo está lidando com essa situação da economia e como que ele está atrapalhando a nossa economia de andar, né? E até onde isso vai doer no nosso bolso, até onde compensa, vale a pena a gente continuar apostando na bolsa e como que a gente deve lidar com essa situação da bolsa, né? Como que a gente precisa ficar atento para observar as oportunidades e ficar atento também para não cair em ciladas aí. Vamos entender um pouco esse cenário, porque tem muita coisa acontecendo, né? De repente crise aí batendo na porta, né? E nesses momentos a gente precisa estar atento ao cenário como um todo, né? Oportunidades não apenas na renda variável, mas também na renda fixa, que voltou a ficar atrativa justamente por conta de toda essa confusão aí que o nosso ministro da Economia tem feito até agora. Vamos abordar esses temas aí, por isso se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro dos assuntos. Aí já deixa aquele like, faz aquele comentário topline para dar aquele incentivo para o canal e interagir com a galera. E sem mais converseiro, bora entender essa confusão aí da nossa bolsa de valores. Lembrando que o conteúdo desse vídeo não sugere recomendação de investimentos e trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. Bom, vamos lá. Primeiro vamos começar analisando o seguinte. Se tirarmos uma fotografia agora de todos os índices das principais bolsas globais, nós veremos aí que a B3 está apanhando para todas, né? Qualquer índice aí das principais bolsas do mundo tem performado melhor que a B3. E existe um motivo específico para isso. Você vai falar, tensão lá no Oriente Médio, tudo mais. Não é isso daí não, tá? Isso aí também atrapalha um pouco. Mas o nosso mercado local tem atrapalhado muito mais, né, do que os problemas externos. Estávamos aí num governo que tinha como foco redução de gastos, né, respeitar o tal teto de gastos, né, que hora ou outra vinha aí uma emenda e furava esse teto, né? Mas mesmo assim, ainda tínhamos aí um controle sobre as contas públicas menos pior do que temos agora. Tanto é que o governo foi entregue aí com superávit primário superior aos 50 bilhões de reais. Aí assumiu-se um novo governo e logo no primeiro dia de governo já foi assumido aí, né? Foi editado, né, a LDO, né, o orçamento do ano seguinte, que seria 2023. Esse orçamento já foi editado com a aprovação da PEC da transição, que nós vamos abordar aí no decorrer do vídeo. E essa PEC da transição já mostrou como seria, né, esse novo governo, como seria a gestão. Só que, caindo para dentro dessa gestão, a gente vê o seguinte: o Ministério da Fazenda totalmente atrapalhado, né, que elaborou aí um arcabouço fiscal, né, para tentar dar um norte para a economia. Inviável, por quê? Qual que é o foco do governo atual? O foco do governo é não reduzir despesas. E uma conta muito básica para qualquer pessoa, né? Se você olhar para o seu orçamento doméstico, você vai ver que quando você está em situação difícil, a primeira coisa que você faz é reduzir despesas, né? Então não tem como, é uma conta que não fecha, né, se você querer gastar sempre mais do que você ganha. E momento difícil, pior ainda, né? Numa empresa, no orçamento doméstico, como eu citei, né? Numa cidade, num estado, qualquer local. Quando você está numa situação difícil, você aperta ali os gastos mesmo, você vai reduzir o máximo, vai querer enxugar o máximo ali, para você continuar se mantendo de alguma forma ali, buscando novos caminhos para conseguir voltar a fechar no azul. E aí qual que é a política desses caras? É controlar as contas públicas, né, com base no aumento de receita, o que é muito mais difícil, você aumentar a receita, né? Muito mais fácil você reduzir despesa. Ah, mas vai reduzir despesa no setor X, vai reduzir despesa no setor Y. No curto prazo, isso é muito difícil, né? A população realmente sofre muito, mas no longo prazo o efeito é benéfico. Você realmente precisa tomar alguma medida. Não adianta você querer investir quando você não tem condição. Você primeiro tem que arrumar a casa,
né? Isso é muito óbvio. Aí qual que é a forma para aumentar a receita? Aumentar a carga tributária, o que nós já não aguentamos mais, né? Então os caras começaram a taxar tudo que eles viam pela frente, né? Apostas online, daqui a pouco vão querer estar taxando até para o ímpar, se a gente não tiver cuidado. Porque esses caras vão querer tirar dinheiro de tudo que é canto. Só que isso tem um efeito muito ruim, porque quanto mais você aumenta a carga tributária, menos você arrecada. Por quê? Ninguém é bobo, ninguém é besta, principalmente quem tem mais grana no bolso. Vai fugir para onde paga menos taxa ou até mesmo para onde não cobra taxa nenhuma, né? Para onde você paga menos imposto possível ali. E já era dito desde o início, vai começar a haver fuga de capital. O que nós estamos sentindo agora? Fuga de capital da nossa bolsa, né? Quem investe em fundo imobiliário não está sentindo muito. Por quê? No fundo imobiliário não tem muito capital estrangeiro, né? Ou sei lá, quase zero capital estrangeiro em fundo imobiliário. Então, o IFIX não tem sofrido tanto com isso. Agora o Ibovita é pancada atrás de pancada. E a gente, analisando os fatos, a gente tem uma ideia melhor de tudo isso que está acontecendo, né? Bom, e para a gente ter uma ideia, né, como que andou a nossa economia, né, nos últimos 3 anos aí, né, nos últimos 2, 3 anos, digamos assim, a gente olha aqui para esse gráfico e a gente vê o seguinte: o governo ele herdou um caixa, né, digamos assim, né, porque tivemos ali ao final de 2022, né, um superávit primário acima dos 50 bilhões de reais, né, e um orçamento, né, para o ano seguinte. Mas esse orçamento de 2023 ele foi editado, né? Porque tivemos ali a PEC da transição. Então acabou sendo projetado ali um déficit primário de 231 bilhões e meio de reais para o final de 2023. Mas o que a gente acabou vendo foi um déficit primário próximo aos 250 bilhões de reais ao final de 2023. E a gente vê o seguinte agora em 2024. Apenas em fevereiro, um déficit primário de 58 bilhões de reais, né? Apenas nos 2 primeiros meses do ano. Isso aqui é muito gritante, porque isso aqui acabou fazendo o governo, né? Eu não vou dizer nem perceber, né? Trazer números do que ele já sabia que iria acontecer, né? Trazer aqui novas projeções, né? Das contas públicas para os próximos anos, porque ele acabou entendendo que com essas medidas, né, de gastar muito mais do que se arrecada, não iria chegar aí em déficit zero, muito menos em superávit, né, nos próximos anos. E aqui a gente vê que apenas nos 14 primeiros meses de governo, né, já houve um aumento aí de 1 trilhão 77 bilhões na dívida pública do país, né? Isso aqui é muito ruim, porque quando você tem dívida pública, você tem que fazer ainda mais dívida para contornar as dívidas. E isso aqui acaba virando uma bola de neve. E a pior parte é essa daqui, né? O governo precisou revisar o tal do arcabouço fiscal que ele havia elaborado, né? O senhor Haddad, né? Havia prometido aí déficit zero em 2024, viu que isso não era possível. E na explicação dos caras, né? Isso aqui é um ajuste de rota. E agora as novas projeções da meta fiscal com relação ao PIB, né, para os próximos anos é o seguinte: déficit zero apenas em 2025, superávit primário de apenas 0,25 em 2026, que eu acho difícil, 0,5% em 2027 e 1% em 2028. Aí acontece isso daqui, né? Os principais contratos DI, né? Se a gente pegar aqui, ó, já nos do curto prazo, né, 2024, 2025, a gente já vê muito altos, né? E assim vai indo até 2034, 2035, cara. Né, os juros futuros, os principais contratos aqui, todos muito altos, né? Descontrole de gastos é um problema em qualquer economia, seja ela familiar, seja ela, né, municipal, estadual, federal, né? Não tem jeito. E a gente já vê aqui os títulos do Tesouro voltando a pagar taxas atrativas, né? Tesouro prefixado 2027, por exemplo, pagando aí 10,99% ao ano. A gente vê aqui também Tesouro prefixado 2031, pagando aí 11,73% ao ano. O prefixado 2035, pagando 11,68%.
E a gente vê aqui o Tesouro IPCA 2029, por exemplo, voltando a pagar IPCA mais 6%, o que volta a ser atrativo investir nesses títulos aqui, né? Tesouro IPCA 2035, IPCA mais 6,10. Então, como a gente percebeu em todos esses números mostrados aí, né? O governo acabou percebendo o seguinte: não vai dar para zerar o déficit em 2024, então vamos dizer que vamos zerar o déficit em 2025. Eu duvido muito que esse déficit zero chegue em 2025. Do jeito que as coisas andam, é muito provável que isso não aconteça, não é sendo pessimista. Mas a gente não está vendo resultado positivo nenhum, a gente não está vendo nenhum indício de que isso possa acontecer. Aí o que acontece? O risco Brasil ele aumenta, o risco Brasil aumentando, você vê um mercado americano pagando altas taxas, né, nos seus títulos públicos, né, nos treasuries, fuga de capital para lá, alta do dólar aqui, queda da bolsa aqui, inflação aqui. O risco agora é o seguinte, é o Banco Central parar, brecar a redução da Selic, né? E a gente precisa estar atento a isso porque só com esse cenário de aumento de juros futuro, como vimos aí, né? Os principais contratos aí subindo bastante, né? Até 2034 aí, a gente vê um estresse muito grande. Primeiro, nos ativos mais expostos, né? Às taxas de juros. Por quê? Fica mais caro para essas empresas operarem. Então, pancada nelas. Outra coisa, aumento, né, da taxa, né, do prêmio aí pago pelos títulos públicos. Então é uma situação realmente muito delicada. A gente precisa ficar atento, claro, à renda variável, porque muitas oportunidades podem surgir nesses momentos, né, de estresse de mercado, né, só que não é um momento simplesmente de estresse, tá? É um momento delicado mesmo. Nossa economia realmente vai mal. Se continuar nesse rumo aí, nós vamos parar num rombo muito pior do que está agora. Ah, tem a questão dos precatórios, mesmo desconsiderando os precatórios, a conta ainda não fecha. É preciso chegar num consenso ali. Os caras adotam algumas medidas, né, para maquiar a situação, como por exemplo aí, né, a mudança, né, entre aspas, na política de preço da Petrobras, que é realmente uma maquiagem de fato, porque o reajuste ele vai vir de qualquer forma, apenas vai demorar. O problema é que quando ele vem muito maior do que se for acompanhando ali o cenário externo, né? Agora é um momento para a gente parar para pensar se vale a pena ficar apostando em ativos muito arriscados na renda variável, né? Visto que a renda fixa voltou a ficar atrativa. Você vendo aí IPCA como mostrado aí, pagando 6%, né? O título do Tesouro IPCA pagando IPCA mais 6%. Os pré-fixados já acima ali de 11%, né? Os pré-fixados com prazos mais longos aí. Então, para que a gente vai se arriscar muito em ativo de risco, sendo que temos ativos sólidos descontados e temos agora também uma renda fixa voltando a ficar atrativa? Então, é momento para você parar e analisar. O país está ainda mais difícil, a economia tende a ficar ainda mais pior, porque daqui a pouco vai ter troca no comando do Banco Central. E vai entrar gente, né, com viés político lá dentro, com certeza. E isso acontecendo, a situação pode ficar ainda pior para a nossa economia, porque os caras vão adotar medidas populistas aí, né, que vão só prejudicar a população, só prejudicar a economia aí. Eu não digo nem no médio e longo prazo, eu digo até no curtíssimo prazo mesmo. Porque não adianta. Você precisa ser cirúrgico nesses momentos aí, né? Você precisa tomar as medidas que precisam ser tomadas para estancar o problema. Porque não adianta você ficar tratando com paliativo, porque ninguém é mais bobo, né? A gente está enxergando tudo o que está acontecendo. Então, muita atenção para os ativos que realmente estão dando oportunidade para a gente não cair em ciladas de maneiras desnecessárias aí na Bolsa de Valores. E alocar recursos, fazer caixa, porque está caindo, mas pode cair ainda mais. Ou seja, o que a gente está vendo como oportunidade pode ficar ainda mais barato. Então a gente precisa ter calma nesse momento. O foco é formar caixa para aproveitar as melhores oportunidades de fato. Beleza? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!